partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Hoje é quarta-feira, mais um Chamados para Servir aqui pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, também pelo YouTube. Esse quadro, esse programa onde nós conversamos com servos do Senhor, pessoas, servos de Deus, que tiveram uma experiência com Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, e tiveram um encontro com esse Deus. E é isso, essa é a temática do quadro. Os irmãos contarem como foi esse chamado, como foi esse encontro, como eles ouviram a voz do Senhor, como tudo mudou. Bom, deixa eu apresentar aqui o nosso... nem necessita mais de apresentações, né? Mas a boa educação exige, né? Nosso querido pastor João Carlos Braga. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos que estão participando conosco. Estou vindo de Porto Alegre. Estive lá semana passada. E nós temos um grupo de pessoas lá que não perdem os chamados para servir. Aproveitar para mandar um abraço para os irmãos da igreja da Azenha, em Porto Alegre. Maravilha. Que estão lá, com certeza agora, ouvindo e participando para conhecer mais essa operação maravilhosa que o Senhor tem feito na vida de homens e mulheres. Amém. Um grande abraço aos irmãos aí de Porto Alegre. Obrigado, pastor João, conosco mais uma vez. E os nossos convidados, né? Dessa manhã é o nosso irmão diácono ali de Manhuaçu, Minas Gerais, o Geraldo Magela Barbosa, ele que está aqui conosco, ele que é empresário ali em Manhuaçu. Ele é o esposo da irmã Rosane, que está aqui conosco também, Rosane Alves da Silva Barbosa. Ele que é o pai da Raabe e do Felipe, e também é o avô do Davi, né? Falar em avô, o pastor João até dá um sorriso mais largo, né? Muito obrigado, nosso irmão Geraldo Magela, por estar aqui conosco nessa manhã para contar aquilo que até hoje era íntimo de vocês. E a partir de agora, para todo o Brasil, para mais de 186 países. Muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã e ter aceito o nosso convite. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Kleber. É um prazer imenso estar aqui. Na verdade, é a realização de um sonho. E eu sonhei e apresentei a Deus. Paz do Senhor, pastor João Carlos. Paz do Senhor. Sempre vejo nas transmissões, mas hoje tendo o prazer, né, de estar aqui pessoalmente, né? Juntos aqui. Conhecendo, conversando e contar um pouco dos feitos do Senhor na nossa vida. É um prazer imenso, tá? E a todos os ouvintes também que nos ouvem e nos veem, a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. E também conosco a irmã Rosane Alves da Silva Barbosa, a esposa do nosso irmão Geraldo. Também, né? Ele é o pai, então ela a mãe da Raabe e do Felipe, e a avó do Davi. Também muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, estar conosco aqui para contar coisas íntimas, né, de vocês, do casal, da família de vocês. Muito obrigado. É um prazer, né, irmão Kleber, estar aqui, né, para participar, né, na presença do Senhor e podendo transmitir, né, um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né, esse encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus. Isso é um prazer para nós estar transmitindo, né, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Realmente é um Deus que tudo pode, né? Nós depositamos a nossa confiança no Senhor e nós estamos aí, caminhando até a volta do Senhor Jesus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui, nosso irmão Geraldo Magela, até pelo nome, né? Geraldo Magela, que é um nome, não vou dizer comum, mas muitas pessoas têm esse nome, né? E ali na região de Minas Gerais. E isso me indica, eu posso estar errado, de que o irmão, hoje irmão, mas o irmão veio de uma família da tradição. Foi isso mesmo? Exatamente, irmão Kleber. A minha mãe, antes de converter, ela converteu aproximadamente com 59 anos. E ela veio durante toda essa vida da tradição. E esse nome é um nome bem comum lá dentro da tradição, né? Porque seguia, né, a tradição dos avós, dos avós. E aí a minha mãe foi e colocou meu nome de Geraldo Magela, né? Em homenagem lá, né? Mas agora é o Geraldo Magela de Jesus. Mas como foi a sua conversão? Como foi esse encontro que o irmão teve com o Senhor? Como se deu? Como aconteceu?
Irmão Kleber, interessante que Deus trabalha de várias formas, né? E quando a gente fala de um chamado, né, é algo como nós até falamos aqui no pós-madrugada, é algo muito forte, que vem da parte do Senhor. E tem uma curiosidade que eu quero compartilhar com os irmãos, ela é muito interessante. Não é uma experiência antiga, mas já faz alguns anos, né? E quando a gente começa a caminhar com o Senhor, os anos vão se passando, mas aquilo que a gente viveu, a gente nunca esquece. E isso que aconteceu na minha vida, eu nunca esqueci. E eu quero compartilhar com todos os irmãos neste momento. Ano de 1989, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. E nós nos deslocamos de Manhuaçu até um patrimônio chamado Pequiá, que pertence ao estado do Espírito Santo. É o primeiro município, distrito, que está na divisa dos estados ali. É o último município do Espírito Santo. É para entrar em Minas. Isso, para entrar em Minas. Ou quem sai de Minas é o primeiro para entrar no Espírito Santo. E nós fomos fazer uma visita na casa de um parente lá. Estava aí um outro rapaz, era um ex-cunhado meu. E deu a hora de ir embora. E ele falou assim, vamos embora que nós temos que chegar em Manhuaçu. E era um dia de sábado. E nós fomos para a beira da BR-262, assim aproximadamente umas 5 horas, 5h30. Acredito eu que seja até período de inverno, porque estava começando já a escurecer o dia. E ele falou assim, agora vamos arrumar uma carona. Eu falei assim, rapaz, será que não vamos conseguir? Eu falei assim, não, vamos tentar uma carona. Aí nós atravessamos a BR, pro lado que vai para lá, e ele fez sinal para um primeiro carro que veio. Aí o carro parou. E era um carro da marca Ford Del Rey. Um carro escuro. Não sei se era preto, se era cinza. E aquele carro parou, nós aproximamos da porta do carro, tinha 2 homens lá dentro. Aí ele falou assim com nós, vocês vão para onde? Eu falei assim, nós vamos para a cidade de Manhuaçu. Ele falou assim, nós também estamos indo para lá. Vocês querem uma carona? Eu disse, nós queremos uma carona. Aí ele falou assim, pode entrar. Aí o primeiro, o que estava no carona, saiu, nós entramos para o banco de trás. Quando nós entramos, tinham 2 homens de paletó e gravata. Paletó e gravata. A primeira coisa que eles fizeram foram se identificar. Eu me lembro como se fosse agora. Eles falaram assim, olha, nós somos... Ele falou um nome, eu não me lembro mais. Queria muito lembrar. Ele falou assim, nós somos da Igreja Cristã Maranata. E nós estamos indo para a cidade de Manhuaçu para dar assistência à igreja. Só tinha uma igreja lá nessa época. A Igreja Central de Manhuaçu. E nós estamos indo para lá. E eles começaram a fazer o que todo servo do Senhor faz, né? Evangelizar. Eles pregaram para nós, falaram da palavra. E é um percurso rápido, só 35 quilômetros. Aí aproximou de Manhuaçu e, para finalizar, eles fizeram um convite. Aqui nós queríamos convidar vocês, eu e outro rapaz, para assistir um culto com a gente hoje lá na igreja. Aí, eu acho assim, acho que todo mundo, né, não quer falar não, né? A gente, quando faz evangelismo, é a mesma coisa. Convida para a igreja, né, pastor João Carlos? Você vai fazer uma visita lá? Vou, pode deixar que eu vou. E na hora também, no impulso da palavra, nós falamos que ia. Sabe? E ele chegou ao ponto final, né, nós desembarcamos e nós falamos que íamos. Porém, naquele dia, houve o toque, o bater a porta. Aquele dia o Senhor realmente, ele bateu a porta e realmente ele chamou. Aquilo ali já era um chamado de Deus. Mas, naquele momento, eu posso dizer, infelizmente, eu não abri a porta. Não sei se por causa da idade, não sei. Deus sabe o propósito dele. Mas naquele dia, nós não conseguimos ir. É porque existe uma barreira, né? Esse primeiro passo que muitas pessoas às vezes estão andando até hoje, começando a caminhar, é muito difícil. Tem muita barreira. E naquele momento nós não fomos, não. Aí passou o irmão Kleber, pastor João. Passou-se um período de aproximadamente 3 anos. 89, 91, 92. Nesse período de 3 anos, eu tive um problema de saúde. Eu tinha um problema de nascença, né, que eu fui descobrir depois que eu comecei a namorar a Rosane, que nós começamos a namorar no ano de 1991. Aí eu descobri que, até com a ajuda da mãe dela, que eu tinha uma deficiência na coluna. A minha coluna não era uma coluna reta, a lombar era tombada para frente. E ela falou, esse menino não é normal. Aí fui procurar médico e tal.
E nesse período eu passei por 2 cirurgias. Você falou que ficou 8 dias no hospital, né, acompanhando a sua esposa, não é fácil, né? Eu fiquei 90 dias internado. Lá em Belo Horizonte, sem recurso, sem conhecimento, sem nada. Muito bem. Passou-se aquele período das cirurgias, voltei para Manhuaçu, aí estava num período de recuperação da cirurgia. E eu tenho um irmão meu, o nome dele inclusive é até José Geraldo, até parecido um pouco com o meu nome, né? Hoje ele é pastor, né, de uma outra igreja, né, lá num distrito chamado São Pedro do Avaí. E ele se converteu primeiro. Ele foi para a igreja primeiro. Para a mesma igreja que ele foi em 89, ele está até hoje. Aí ele falou assim: ô Geraldo, vamos lá na igreja fazer uma visita, né? Tem um pastor lá hoje, vai pregar lá e tal. Aí, aquele dia, Deus moveu a mão e nós fomos. Foi eu, a minha namorada, na época, foi a minha mãe, né? Foi a minha sogra, e minha mãe é da tradição mesmo, tá? E naquele dia, o Senhor nos chamou novamente. E naquele dia, a porta se abriu. Aí a porta se abriu, nós entramos para pertencer à igreja. Acabou o culto, né, aqueles apelos que se fazem, né? Após a pregação, nós aceitamos a Jesus. Ele nos aceitou também, né? Não sou eu que não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, né, pastor João Carlos? Verdade, com certeza. Nós aceitamos o Senhor. A igreja tinha uma escadinha, nós descemos, falei com ela assim: olha, a partir de hoje vamos ser crentes, servos do Senhor. E ela falou assim: vamos. Numa resposta espontânea. Então agora, a partir de hoje, nós temos um compromisso com Ele. Não conhecia quase nada dos mistérios do Senhor, nem nada. Logo após passou esse momento da conversão ali, eu fui acometido novamente por um problema na cirurgia. Aí eu estava fazendo aqueles retornos médicos, né? E o médico falou assim: vai ter que operar de novo. Eu falei assim: oh meu Deus, tem misericórdia. Aí eu já estava orando, eu já tinha aprendido a orar. Não pode, meu Deus, tem misericórdia. Passou o que eu passei de novo. Ele falou assim: quer aproveitar e internar hoje lá em Belo Horizonte? Porque não está tendo vaga, não. Eu falei assim: ô doutor, dá pelo menos uns dias aí para me voltar para minha casa e botar as coisas em ordem. Ele falou assim: tá bom, vou te dar uma semana. Voltei para Manhuaçu, mas eu voltei arrasado. Eu chorava dentro do ônibus, chorava. Viagem de ônibus naquela época. Isso já foi no ano de 92. Aí cheguei em Manhuaçu, passei a situação pro pastor. O pastor assim: não, nós vamos orar ao Senhor. Vamos fazer eles chamam de campanha de oração. Oração e jejum. Hoje nós temos ainda oração ininterrupta. Naquela época ele já fez lá na igreja. E naquela manifestação de oração e jejum, no meu retorno, para a honra e glória do Senhor, eu estava curado daquele mal. Glória a Deus. Então essa foi uma experiência que eu tive de cura que marcou a minha vida. Quando o doutor falou que eu não tinha nada, aí eu já chorei muito também, mas foi de muita alegria. Só voltando um pouquinho atrás, quando eu estava indo para Belo Horizonte para fazer o retorno, para comprovar que eu não tinha nada, que o pastor declarou, eu peguei um versículo da palavra do Senhor, lá de Marcos 9:23, que fala que tudo é possível que crê. Então eu peguei naquele livro: Senhor, eu creio. Se tudo é possível, eu creio, o Senhor vai me curar. Como aconteceu. Cheguei lá, o doutor falou que eu já não tinha mais nada. Aí aquilo ali fez com que eu fizesse um trato com Deus. Fiz um trato com Deus ali. Falei: Senhor, o que o Senhor fez por mim, ninguém podia fazer. Então eu faço um trato com o Senhor aqui agora. Eu vou te servir por toda a minha vida. Por toda a minha vida eu vou te servir. O Senhor pode contar comigo. Falei dessa forma com o Senhor. E Deus escreveu isso lá no céu. Escreveu na minha mente, escreveu no meu coração. E eu voltei para casa maravilhado com a operação do Senhor. E ali naquele dia Deus colocou no meu coração uma gratidão, uma coisa tremenda. Do que Ele fez por mim, algo que ninguém podia fazer. Foi uma experiência para mim aquilo ali, né? E às vezes as pessoas estão nos ouvindo, estão passando por um momento de enfermidade, só crendo no Senhor. Agora, Geraldo, foi o mesmo médico que tinha dito que você tinha que operar? Foi o mesmo que depois constatou a tua cura? O mesmo médico, pastor João Carlos. Interessante que tem uma curiosidade aí.
Na outra segunda, quando eu cheguei lá, tava na fila para fazer aqueles procedimentos. Passou o médico auxiliar dele. Falou assim, olha, o que você tá fazendo aí? Aí eu vim com uma consulta com o doutor. Ele falou assim, não, vamos lá para dentro, você não precisa ficar aqui não, nós já estamos sabendo do seu caso. Aí quando nós chegamos lá dentro, ele falou assim, opa, bom dia, tal. Se aí, tá disposto hoje para nós abrir essa solicitação para você internar e vamos operar logo? Eu falei assim, doutor, eu não estou disposto a operar. Mas eu vim aqui para que o senhor comprove, diante da medicina, que eu estou curado. Ele falou assim, e deu aquela risadinha, né? Nada contra, tá? É da falta de fé de muitas pessoas, né? Ele falou assim... Aí ele perguntou, mas por quê? Eu disse, não, porque Deus me curou. Ele falou assim, mas você não é tão religioso assim, não. Falou desta forma, pastor João Carlos. Aí eu falei assim, então só vai comprovar então que o meu Deus me curou. Aí mandou fazer raio-x. Fui lá, fiz o raio-x. Quando voltei com o raio-x, ele olhou o raio-x e falou assim, mãe, não deu pra entender esse raio-x seu, não vamos fazer um outro? Mandou voltar lá na sala de raio-x com outro pedido, fiz outro raio-x. Quando eu voltei lá na sala, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a cirurgia que você precisava fazer, você não precisa fazer mais. Glória a Jesus. Eu posso dizer, irmãos, que Deus trabalha de várias formas, até parafuso Deus aperta, tá? Por causa que eu tenho 2 platinas na coluna e a alegação dele que estava solto. E eu voltei lá, não tinha nada mais solto. Graças Deus havia apertado o parafuso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmã Rosane, já são quantos anos de casados? Nós estamos com 33 anos casados. 33 anos de 31 casados. fazer esse ano. Já vai fazer esse ano? Esse ano. Ah, tá. Deixa eu só perguntar uma coisa pra irmã. Nesses 33 anos de casados, aconteceu alguma coisa, alguma experiência no casamento, com os filhos, com a Rabi, com o Felipe, em que a irmã viu o agir de Deus, a mão de Deus na vida de vocês? Amém. A gente vê, né, pastor, a mão do Senhor em todo momento nas nossas vidas. Mas tem algo que vem e marca, né? Eu tive uma experiência muito grande com meu menino, algo que a gente jamais vai esquecer. Do Felipe. Do Felipe. O Felipe tinha 1 ano, 2 anos, que me parece, e a gente comprou um boneco pro Felipe. Como toda mãe compra, né? Sai esses brinquedos, né? Interessante. A gente acaba comprando pro filho da gente. E teve um dia que nós compramos um boneco pro Felipe. E o meu Felipe era um menino tranquilo, um menininho bom, dormia a noite toda. E teve uma certa noite que o Felipe estava com aquele brinquedo dentro do quarto. E o Felipe não dormiu bem aquela noite. E nós ficamos incomodados com aquela situação, porque o Felipe estava chorando daquele jeito. Aí nós fomos à noite para o culto. Quando chegou lá, o Senhor revelou que tinha algo dentro da minha casa que estava incomodando o meu filho. Que era para a gente chegar em casa e procurar, porque algo tinha ali que estava perturbando ele. Eu mais o Geraldo fomos para casa e começamos, meu Deus, o que pode ser que tem aqui, né? Porque geralmente a gente compra muito brinquedo, né? Mas o Senhor mostrou para nós o brinquedo que estava ali dentro daquele quarto, que não estava agradando ao Senhor e que estava trazendo um prejuízo para a vida do Felipe. Irmãos, eu confesso que quando a gente destruiu aquele brinquedo, o Senhor revelou, né, Geraldo, para nós, e foi algo tremendo. Foi algo que Deus fez que marcou a nossa vida. O mal saiu na mesma hora. O mal saiu na mesma hora. O menino ficou liberto, curado. Ele tinha quantos anos na época? Uns 3 anos. Uns 3 anos. 2, 3 anos. Então, assim, é algo que a gente vê a operação do Senhor. A mão do Senhor está cuidando de todo o tempo, né? Nós abrimos, quando a gente abre o coração, deixa Deus trabalhar no nosso lar, na nossa vida, o Senhor cuida. Das pequenas coisas, o Senhor cuida. Porque se o Senhor não tivesse mostrado para nós, se nós não tivéssemos ter o discernimento ali, o que poderia ter sido do nosso lar, da vida do nosso filho? Mas o cuidado do Senhor foi grande na vida do meu filho e eu glorifico a Deus. Glória a Jesus. E tem uma outra experiência com ele também, que marcou muito,
essa aí eu não lembro a idade que ele tinha, não. Mas o pai dele gostava de pescar e tinha umas coisas de pesca dentro de um quarto lá. E um belo dia, ele pegou, porque a gente ensina, né, pastor, o filho, o caminho, né? E realmente ele aprende. Aí um certo dia, ele pega o negócio das pescarias do pai dele e engoliu um chumbinho. Meu Deus. Falei, meu Deus, misericórdia. O que vai ser de nós? Aí passa 1000 coisas na cabeça de uma mãe, né? Agora vai ter que levar no hospital, vai ter que operar, vai ter que abrir o menino e vem aquele monte de coisa na cabeça da gente. Mas Deus novamente cuidando, né, pastor? Aí levei ele no médico, o médico falou, olha, você vai ter que aguardar. Você vai ter que esperar que vai sair nas fezes dele. Porque vão esperar 3 dias que a gente vamos aguardar. Aí fomos para casa, muito preocupado, né? Primeiro filho, sem experiência nenhuma, mas confiante. Falei, Senhor, tá nas mãos do Senhor. Aí a gente pegou, falei com ele, conversei com ele, falei, meu filho, assim que você quiser fazer cocô, a gente vai ter que fazer a nossa colinha pra gente olhar pra ver se o chumbinho saiu. Aí, pastor, deu o primeiro dia, nada. Vamos lá, vamos orando e vamos buscando ao Senhor. Deu o segundo dia, nada. E nós esperando o Senhor, a vitória. Quando deu no terceiro dia, nada. Falei, Felipe. Aí pediu, mãe, eu quero ir no banheiro. Falei assim, Felipe, vai no vaso mesmo. Esse negócio até hoje não saiu, ainda falei desse jeito. Pode ir no vaso mesmo, meu filho. Eu já tô cansado de procurar e não achar. Aí ele falou assim, não, mãe, deixa eu fazer. Hoje vai sair em nome de Jesus. Olha só. Ele citou essa frase. E realmente... Falei, então vamos lá então. E ele fez. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deu livramento ali, né? O Senhor deu a vitória, nós fomos lá e estava lá. Agora, louvado seja o nome dele. A irmã Senhor citou aqui sobre um brinquedo que estava ali no quarto, que estava trazendo ali um desconforto, né? Trazendo um problema ali. Hoje em dia, muitos pais, às vezes, não têm esse entendimento, ou essa compreensão, ou esse discernimento de que muitas coisas que as pessoas levam para dentro dos seus lares pode, na vida espiritual, trazer problemas. Sim, Kleber. Existe até um caso na Bíblia que é algo um pouco parecido. O povo de Israel tinha vencido a batalha de Jericó, né, junto com o poder do Senhor. E a próxima cidade era uma cidade pequena, cidade de Ai. E o Senhor disse que quando eles vencessem Jericó, que não deveriam pegar nenhum despojo, nada daquela cidade. E era o normal o despojo. A pessoa, ela vencia, ela pegava armas, animais que eram das pessoas vencidas, levava os animais para si. Metais, né? Metais, ouro, prata. Isso, roupas, tudo era o chamado despojo. Era como se fosse o pagamento pela guerra. Perfeito. E o Senhor diz assim, nenhum despojo de Jericó. Tá bom, venceram a guerra, todo mundo feliz. Foram para outra cidade que era pequenininha. Tomaram... Perderam a guerra. Uma surra lá. Verdade. Tomaram uma surra, perderam a guerra. E aí Josué, ele vai fazer igual a nossa irmã fez. Investigar. Foi ao Senhor. O que está acontecendo, né? É ao Senhor. Aí o Senhor falou a tribo, ele reúne a tribo, ora, o Senhor falou a família, ele reúne aquela família, ora, o Senhor falou a casa. Naquela casa tinha uma opressão. Foi quando eles chamaram o chefe da casa, que era Acã, o nome dele. Acã, tem alguma coisa aí? Tem um negocinho que eu peguei lá em Jericó, uma capa babilônica. Só isso. Coisa boba, uma barrinha de ouro, uma capa babilônica. Acã, isso que está fazendo a nossa derrota. Então é uma preocupação nossa. Aí existe um dom chamado dom de discernir os espíritos. Você saber aquilo que o Espírito do Senhor está incomodado. Então, se você orar ao Senhor, se você estiver em consonância com o Senhor em todo o tempo, às vezes você vai até pensar assim, vou fazer uma viagem, vou a tal lugar. Aí o Senhor fala, não vá. Pode ser que ali tenha uma opressão para você. Pode ser que ali tenha um livramento que o Senhor está querendo te dar. Então, é dessa forma. E o que aconteceu foi que tiveram que tirar a família de Acã, né? E aí, quando eles tiraram aqueles objetos que o Senhor tinha dito que não poderiam estar em Israel, voltaram de novo e venceram a mesma cidade,
venceram da forma correta e ninguém saiu com prejuízo. Então é uma atenção que nós temos que ter com os filhos, com as crianças. Ainda mais hoje em dia, né? Internet. Principalmente hoje em dia, internet. Às vezes não precisa ser uma coisa material, mas assim, uma mensagem que é passada, num desenho, numa música, pode levar aquela criança a um problema de dificuldade. Na minha igreja já aconteceu uma irmã contar que o filho dela percebeu que ele era um menino educado, gentil, e de repente ele começou a ficar áspero, mal educado, bruto. E aí até um dia que ele mesmo falando, né, que ele estava aprendendo aquilo ali eu não vou falar o nome aqui do desenho, mas um desenho que ele estava assistindo e aquele desenho estava ensinando a criança como os maus hábitos. Os maus hábitos. Então, esse também é um cuidado que temos que ter. Né? E os pais, hoje em dia, principalmente hoje em dia, devido à internet, né? Hoje em dia, a criança já sai da maternidade com CPF e com celular, né? É verdade. A criança, ela é uma esponja. Absorve tudo, né? Uma esponja seca. O que você botar? Se você botar ela na água, ela vai absorver água. Se você botar numa água suja, ela vai absorver água suja. Então, por isso esse cuidado que nós temos que ter de conduzir a criança, né? A Bíblia fala assim, ensina o menino no caminho que deve andar. Essa palavra ensina, ela, no original hebraico, ela tem até o sentido de treinar. Às vezes você não tem como explicar para uma criança de 2 anos que se ela botar a mão numa vela, que ela vai se queimar e que os neurônios dela vão mandar uma mensagem para o cérebro e a pele... Você vai simplesmente puxar a mão dela. Não pode. Não é assim que você faz? Exatamente. Não pode. E a criança, você não precisa explicar para aquela criança de 2 anos por que não pode. Você só diz, não pode subir. Esse entendimento é que o Senhor está dando para os pais. É papel do pai e a mãe, né? Isso. Exatamente. Ensina o menino no caminho que deve andar. Treina o teu filho, porque quando ele crescer, ele vai entender que você estava certo. A palavra no hebraico é lilamed, quer dizer passar conhecimento. Ensinar. É isso mesmo. Nosso irmão Magela, nesses quantos anos já de servindo ao Senhor? Servindo ao Senhor, nós estamos com 34 anos. 34 anos, né? Para a honra e glória do Senhor. Valeu a pena? Tem valido a pena? Todo instante, todo tempo. Nada a arrepender. Inclusive, dando um pouco da continuidade aqui da experiência, depois vou voltar nos 2 homens lá de terno, hein? Do Del Rey. Vou voltar neles, os pastores lá. Sim. Aí a nossa vida começou a andar, né? Em 94 nós nos casamos. Dia 17 de dezembro agora faz 31 anos que nós fizemos esse compromisso um com o outro e com Deus também, né? E até quero passar uma experiência até de casal mesmo, né? De vida familiar. Nós fomos ensinados naquela época que antes de nós entrarmos na nossa casa, nós ia parar na porta da casa e fazer uma oração. E abrir a porta e falar, Senhor, antes de nós entrarmos, entra o Senhor primeiro, faça uma orada aqui com a gente. O Senhor é o nosso convidado para morar conosco para todo sempre. E assim fizemos. Quando chegamos em casa, era uma madrugada, umas 3 horas da manhã. A gente chegou numa viagemzinha curta. E nós abrimos a porta e fizemos essa oração. E falamos, Senhor, entra para dentro da nossa casa. E ele entrou. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos com 31 anos aí nessa batalha. E nesse período veio os filhos, né? Nascidos na igreja, apresentados ao Senhor, batizados nas águas, todos 2. Os 2 já se formaram família, né? O meu filho casou antes, a minha filha casou no ano passado. Você falou do meu neto, do Davi. É filho da Rabi. Filho do Felipe. Filho do Felipe. A Rabi ainda não tem filho, ela vai fazer 1 ano de casado, dia 7 de dezembro agora. E aí vieram os filhos e o Senhor foi nos dando muitas experiências. Aí passou um período. Aí chegamos no ano de 2003. Aí volta a história dos 2 homens no Ford Del Rey. Sim, da carona, que fez aquele convite, né? Exatamente. E vocês não foram? Naquele dia, não. Aí nós fomos no ano de 92, mas para um outro lugar. Louvado seja Deus por isso. Aí o nosso tempo lá findou, nessa outra igreja. Certo. Mas não foi assim por rebeldia, não foi por um problema, por um escândalo, por um pecado, por nada. Só o tempo acabou por Deus. Deus falou, o tempo de vocês aqui acabou. Na hora eu não entendi não, mas depois eu fui entender. Aí muito bem, passou-se, era uma segunda-feira
madrugadinha para terça, quando o nosso tempo lá acabou. Passou quarta-feira, aí chegamos na quinta. Falei, Rosane, vamos visitar uma igreja. Aí nós descemos da nossa casa. Tem uma igreja em Manhuaçu que hoje, agora tá lá, né? Igreja Ponte dos Arcos. Era na beiradinha da BR-262. Eu morava no bairro em cima. Aí ela falou assim, vamos eu falei com ela, vamos lá na igreja do fulano de tal? Ela falou assim, vamos. Mas quando andamos um pouquinho, ela falou assim, vamos naquela igreja ali? A igreja Maranata. Ano de 2003. Ela falou assim, vamos. Então vamos então. Aí chegamos, assistimos o culto. O irmão nos recebeu na porta, era a época da coletânea ainda, eles tinham mais... O uso da coletânea era mais frequente, né? Hoje tem a projeção. E ele falou assim, fiquem à vontade. Assistimos o culto, normal. Nada aconteceu aquele dia. E nós saímos e devolvi a coletânea no irmão que estava na porta. Ele falou assim, sede com a igreja. Professor, no impulso da palavra, eu falei, não era mais, mas falei que era. Eu sou da igreja tal. Eu estava naquele período de transição. Aí ele falou, sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. Pronto, vamos embora. Passou-se a sexta. Aí eu fui para casa desse irmão meu, nesse distrito, São Pedro Avaí. E lá, no domingo de manhã, a Rosane foi convidada para ir à igreja Maranata. Tinha uma parente da minha cunhada que era de lá. A Rosane foi lá. Quando a Rosane chegou lá, o Senhor deu um dom espiritual. Era a segunda vez que ela entrava na Maranata. Eu só tinha entrado uma vez. O Senhor falou com ela profundamente através de uma visão. Falou o problema todo dela. Tudo que tinha acontecido aquela semana. Ela voltou, me contou. Isso no domingo de manhã. Eu falei assim, amém, vamos continuar orando. Deu a tarde, nós fomos embora para Manhuaçu. Falei, Rosane, vamos rumo os meninos que nós vamos para a igreja. Lá na igreja Maranata. Aí quando nós chegamos na igreja Maranata, no domingo, à noite, assistimos o culto. Aí o irmão foi transmitir uma revelação. O irmão que tinha acabado de pregar, transmitiu a revelação. E ele falou assim, olha, o Senhor revelou que entrou aqui nesta noite um casal. E eles tiveram um problema assim, contou o nosso problema todo, como se tivesse escrito num papel e passado para ele ler. Eu olhei para ela assim, tem alguma coisa para nós aí. Aí eu falei com ele assim, acabou o culto, o irmão veio dar assistência, eu falei, eu queria conversar com aquele irmão que pregou. Aí ele veio, eu falei, bem, essa revelação que você transmitiu, nós identificamos com ela e somos nós. O Senhor te deu essa revelação? Eu disse, não. Eu só transmiti essa revelação. Essa revelação que ela é um fruto da oração de hoje de manhã, domingo de manhã. Olha para os irmãos verem. Domingo de manhã estava na escola dominical na outra cidade. Domingo à noite, e o Senhor falou com ela lá. E o Senhor já estava usando um profeta lá na escola dominical. No período que a gente orava, tinha um período de oração pelo culto à noite. O Senhor deu essa revelação para ele no domingo de manhã, na mesma hora. E a revelação dizia o seguinte: entrou um casal aqui nessa noite, perguntando para o Senhor: Senhor, aonde vamos continuar nossa caminhada? Essa era a pergunta do casal na revelação. E o Senhor manda os dizer que é o Senhor que está os chamando ao chamado. Os chamando para esta obra. E se esse casal abrir o coração, eu vou fazer uma grande obra na vida deles. Aquilo impactou. Aquilo entrou no coração de uma forma, na mente, foi um impacto. Aí ele falou que tinha sido gerado na escola dominical, mas só tinha transmitido. Ele falou assim, mas vamos orar por vocês? Se vocês se identificam, não, somos nós mesmos. E não tinha outra pessoa procurando um caminho para continuar a caminhada. E naquela hora eu me lembrei dos dois homens no Foz del Rey. Ano de 2003, isso aí. 22 anos, né? 22 anos, quase 23. Eu me lembrei dos dois homens daquele convite que foi me feito lá. Aí eu pensei, Senhor, passou-se 12 anos. Eu andei por outro caminho, por outra igreja, servindo ao Senhor também. Mas hoje aprove o Senhor me trazer para esse lugar que o Senhor me chamou no ano de 1989. E falei com a Rosane, aqui é o nosso lugar. Nós vamos abrir o coração e deixa Deus operar. E aí Deus fez realmente a grande obra que Ele falou que ia fazer na nossa vida através da revelação. Deus fez. Colocou no nosso coração amor pela obra. Começamos a aprender a doutrina, a obra como forma de vida.
a doutrina do corpo. Isso é coisa que nós não tínhamos conhecimento. A gente conhecia muito do Senhor, mas essas coisas não. Aprendemos sobre fé, sobre experiência com dons espirituais, dons genuínos e em atividade e com ordem. Isso nos chamou muita atenção. O conteúdo da mensagem lá em 2003, sempre voltado para a eternidade, sempre voltado para a vida eterna, aquilo nos moveu. E nós abrimos o nosso coração ali, o Senhor falou, vou fazer uma grande obra na vida de vocês. E fez mesmo. Nos abençoou de uma forma tremenda. Espiritualmente, nós crescemos muito com o Senhor. Nossos filhos caminhando, prosseguindo a caminhada, todos dois se batizaram na igreja Maranata. E quando nós fomos em 2003, quando o Senhor confirmou o chamado aquele dia, naquele culto, domingo à noite, o Felipe tinha 7 anos, completou 15, se batizou, a Rabi se batizou também. E Deus foi movendo. Nós chegamos numa situação bem difícil, financeiramente também, naquele ano. O Senhor reverteu tudo. Então aquela grande obra que Ele falou que ia fazer, Ele fez. E nos deu experiências. Eu queria até compartilhar uma experiência com os irmãos. Uma experiência com um anjo. Um anjo. Até que me provem o contrário. Eu creio fielmente que é um anjo do Senhor. Vocês vão entender por quê. Nós estávamos em viagem, eu, ela e a mãe dela, para Goiânia. Ela mexia com comércio de roupa. E na volta, nosso carro deu um problema de motor. E não sei se os irmãos devem conhecer o trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, é um pouco deserto, né? Sim. Tem muito pouco movimento. Era naquela época, né? Muito pouco movimento. E o nosso carro quebrou às 6 horas da tarde, num domingo. Aí agora nós ficamos pensando assim, agora o que a gente faz? Tem que pedir socorro. Não tinha celular, não tinha sinal. Tem que pedir socorro. Vocês vão e eu fico. Ou eu fico, ou eu vou, vocês ficam. Olha que situação. À noite, numa estrada deserta. Aí nós pensamos um pouquinho e falamos assim, é melhor vocês irem, vocês duas. Eu fico aqui, que eu me dou meu jeito aqui. Né? Se precisar de um socorro, de um aperto aqui, a gente se vira. Aí nós atravessamos a BF, vamos ter que pedir uma carona para vocês. Aí, primeiro farol que apontou, pedimos uma carona numa carreta. A carreta parou, o senhor perguntou o que estava acontecendo. Aí, meio desconfiado, olhei a placa dele, né? Pelo menos da cidade mais próxima, Divinópolis. Ele disse, não, leva elas. Leva sim, mais ou menos uns 40 minutos até chegar no primeiro posto. Mas eu levo elas para você. Aí eles foram para lá e eu fiquei lá, no asfalto. Aí anoiteceu. Pensei, oh, meu Deus, tem misericórdia, me guarda aqui, Senhor. Sozinho, o carro cheio de mercadoria. Aí, quando foi mais ou menos, passou uns 40 minutos que eu estava lá sozinho, apontou um farol vindo de lá para cá, no mesmo sentido que ela tinha ido. No meio que ele apontou, já deu seta para encostar. Falei assim, ó, já? Pensei, foi tão rápido assim? Aí era um caminhão. O caminhão parou. Não era elas. Antes do caminhão parar, antes do farol apontar um pouquinho, eu comecei a ouvir vozes de pessoas conversando. Vozes estranhas, né? Eu olhei, acendi o farol do carro e vinha 3 pessoas no asfalto no meio do nada. Não tem nada, vinha 3 pessoas. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Fico dentro do carro, saio pra fora, escondo e tô lá. E as pessoas se aproximando do carro. E eu sem saber o que fazer, eu saí pra lá de fora do carro. Quando as pessoas estavam mais ou menos 100 metros, pontou o caminhão. E o caminhão deu seta para encostar. As pessoas aproximando, o caminhão aproximando. Foi instantaneamente. O caminhão encostou, as pessoas aproximou. Quando eu cumprimentei o motorista, as pessoas passaram. Opa, falou desse jeito. Seguiram o caminho dele. E o camarada falou assim, ô meu amigo, o que aconteceu com você aí? Eu disse, rapaz, esse carro meu deu um problema. Deu um defeito. Eu falei assim, mas o que é? Eu falei assim, deve ser motor e tal. Ele falou, rapaz, mas você tá num lugar aqui muito ruim de ficar. Isso aqui é muito perigoso, esse lugar aqui. Eu sei, rapaz, mas agora eu não posso fazer nada aqui. A minha sogra e minha esposa foram pedir socorro. Ele falou, não, sozinho aqui você não vai ficar não, caminhoneiro. Sozinho aqui você não vai ficar não. Vou ficar aqui com você. Eu acho que ele imaginou, né? Não sei, que eram uns minutinhos, né? Passou meia hora, 1 hora, 1h30, 2 horas. E ele lá comigo, o tempo todo. Parou lá para ficar comigo. Pensei, meu Deus, só o Senhor mesmo. Aí ele passou-se umas 2h30, já era quase 9 horas da noite.
apontou um outro farol, deu seta. Aí o caminhão, era um caminhão guincho. Aí ele só falou comigo assim, olha, agora eu posso ir. E você agora já não está mais sozinho aqui. E instantaneamente ele ligou o caminhão dele e sumiu, nunca mais eu vi. Eu pergunto aos irmãos se tem explicação para isso. Vamos falar de uma forma comum. Uma pessoa na estrada, viajando, ele iria parar, ficar 2h30 parado, fazer companhia para o outro? É muito difícil. Ficaria, Kleber? A não ser se conhecesse muito, fosse um amigo de longa data. Não conheço, nunca vi, não sei quem é. É verdade. Ficaria, pastor João Carlos? Difícil, né? Porque o caminhão na estrada, ele tá indo ou buscar carga ou levar carga. Não tá passeando, né? Exatamente. Como é que para assim para ficar 2h30 e esse ficou. Aí foi a minha experiência com anjos, com o anjo do Senhor. Para mim, o Senhor, para mim eu tenho certeza, o Senhor enviou o seu anjo para estar comigo ali. Naquele lugar ermo e perigoso, o Senhor me deu essa experiência que me marcou. Então, quando o Senhor nos chamou para essa obra em 2003, eu entendi o chamado do Senhor para poder servi-lo. E lá no início, como o Senhor botou gratidão no meu coração, e quando eu vim para a obra e comecei a ter essas experiências, Deus colocou no meu coração amor pelas almas. O desejo de evangelizar, de levar a palavra. E um dia no Manaim, 2016, assistindo o seminário, pastor João, passou-se um vídeo da Missão Amazônia. E na hora meu coração saltitou de desejo de estar ali para fazer aquela obra. E falei com o irmão do lado assim, ó, meu Eliseu lá de Manhuaçu, falei assim, ó, vou estar nesse trabalho um dia. Ele falou assim, rapaz, deve ser bem difícil. Eu falei assim, eu vou estar nesse trabalho um dia. E comecei a fazer a minha ficha, saía circular, eu mandava a minha ficha de inscrição. Lá em Manhuaçu, cidade pequena, né, mas confiando no Senhor. O Senhor, coloquei no meu coração, sonhei, como eu sonhei com esse momento aqui hoje, coloquei no meu coração de estar lá, para levar a palavra. E com interesse também, né? Que a palavra fala que aquele que fizer converter um pecador do seu mau caminho, não apagará, pastor? É verdade. Apagará uma multidão de pecados? É verdade. Então tem um interesse nisso aí, né Kleber? Aí fiz a minha ficha por 2 anos, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí na terceira vez o Senhor me chamou. Vou aproveitar até o momento e mandar um abraço aqui. Aos irmãos de Bagres. Bagre, Breves, São Sebastião da Boa Vista, né, Melgaço. Os irmãos estão lá. E a todos os nossos irmãos missionários, valentes, voluntários, ao pastor João Cidades, né, você citou agora há pouco, que é o presidente da missão. Então o Senhor me deu essa rica oportunidade de ir na Missão Amazônia. Não uma vez, mas por 3 vezes. Então um abraço aqui aos nossos irmãos voluntários, missionários, que amam a obra como cada um de nós, né? Então a gente começou e botou no coração esse desejo de levar a palavra, e empenhados também no trabalho do Evangelho Sem Fronteiras na nossa cidade, e seguindo, realizando a obra. E tudo por amor. Amor e gratidão a Deus. Eu sempre costumo dizer que você vai ao culto. Se você não colocar no coração, hoje eu não quero pedir nada a Deus. Você vai para glorificar o Senhor. A bênção é uma consequência daquele ato seu. Verdade. Né, pastor João Carlos? Verdade. Aí você entra lá com uma necessidade, uma enfermidade, uma porta de emprego precisa ser aberta, um problema com o filho, como foi o nosso caso naquela época. Mas você vai com gratidão, com amor, você chega lá, Deus move a mão dele. Daí a pouco, quando você vê o problema, cara, já está resolvido. Você quer ver um problema que foi resolvido? A irmã Josilene Fidelis, lá de 40 horas. Terra 40 horas é lá no Pará. Belém do Pará. Isso, terra do pastor João Carlos Braga. É isso aí. Ele disse assim, Kleber, nos fortalece ouvir as experiências que o Senhor concede aos seus servos. A experiência do pastor que testemunha a cura, o seu médico, eu passei com meu filho, o Benjamin. Ele na época tinha 4 anos de idade. Estávamos reformando nossa casa e ele, criança, correndo para lá e para cá, derrubou uma caixa de porcelanato no pé. Meu Deus, pesado, hein? Nossa. Assim que eu olhei, observei no local, o pé dele, assim, baixou, né? Levamos ao ortopedista e assim que o ortopedista tocou no pé do Benjamin, ele identificou que havia quebrado, o pé dele havia quebrado e nos mostrou, colocando o dedo, que havia um buraco no osso do pé do menino. Bom, então nos encaminhou para o raio-x. Enquanto aguardávamos por volta de 30 minutos, eu fiquei clamando ao Senhor pela cura do meu filho Benjamin.
E nesse tempo, observei que o pé dele estava inchado, e estava inchando e ficando roxo. E aí eu comecei a clamar ao Senhor. E aí, enquanto eu estava esperando ali, o pé dele começou a ficar com uma aparência melhor e a desinchar. Enfim, fomos chamados para fazer o raio-x para a glória e honra do Senhor. Não estava mais quebrado. Oh, glória a Deus. O rapaz, profissional do hospital, mudou a posição do Benjamin por 3 vezes para identificar aonde estava quebrado. E nada. Retornamos ao médico com o raio-x na mão e o médico ficou incrédulo e pediu para examinar novamente. Faz outra aí. E aí fez o raio-x e deu normal. Ele pegou, tocou o pé do Benjamin e disse: como assim? Aí a pergunta que o médico fez para ele: cadê o buraco que estava aqui? Glória a Jesus. E ela disse: eu falei pro médico, o Senhor curou. Aleluia. O médico ainda incrédulo falou: se você acredita nisso, né? Mas eu não sei o que aconteceu, porque o buraco estava aqui, sumiu. E eu respondi: Deus o curou. E ela disse: eu sei que havia um propósito naquela situação para a semente ficar no coração daquele médico. Olha, é uma experiência também. Experiência marcante, né? Marcante também. Meu glória Deus. A Deus. Glória a Deus. Ô Kleber, pastor João Carlos, a gente quando evangeliza, a gente faz igualzinho o semeador. Você lança a semente. A gente não sabe em que tipo de terra ela vai cair, né, pastor? É verdade, é verdade. Aqueles 2 pastores no Forte Del Rey, naquele dia eles fizeram isso. Eles lançaram uma semente. E ela caiu em uma terra. Naquele momento ali, às vezes a terra não estava totalmente preparada, mas ficou. A semente ficou ali. Depois de 3 anos, aquela semente, ela germinou, brotou, deu frutos. E depois de 12 anos, eu me encontrei exatamente aonde eu deveria estar no ano de 89. Naquele primeiro chamado, né, dos 2 pastores. Né? Quem sabe eles estão até ouvindo, né? Quem sabe pode até lembrar-se dessa experiência, né? Mas o Senhor nos levou para lá e hoje nós estamos aí servindo ao Senhor. Com amor, com gratidão. Como a gente aprende lá na missão, sempre prontos. O Senhor deu um trabalho, uma missão, um evangelismo, uma assistência fora. Como fiquei por 2 vezes, né? Até mandar um abraço aos irmãos da igreja de Palmeiras, que é um distrito que pertence a Manhuaçu. Mas são 24 quilômetros, a gente chama de estrada de chão, né? Terra batida, como os outros, né? Quando é na época da seca tem muita poeira, quando é na época da chuva tem muito barro, né? É uma das 2 opções. É verdade. Mas o Senhor por 2 vezes nos mandou para lá, no ano 2007, agora ano passado, também nós ficamos lá 1 ano. Hoje eu estou na igreja de Simonésia, pelo qual também quero mandar um abraço ao nosso querido pastor Anderson, servindo ao Senhor. Simonésia é 28 quilômetros, só que já é asfalto, né? Então o Senhor já nos abençoou um pouco mais, né? Mas por onde a gente passa, a gente colhe o fruto da dedicação, da adoração, do louvor. Você colhe o fruto de poder servir por um chamado. O Senhor nunca nos desampara. É verdade. É verdade. O texto que nós lemos hoje, até no culto da madrugada, diz isso. Isaías 49:15, assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor, ele não desampara. De forma alguma. E eu gosto disso, né? Quando ele fala assim: eis que tem na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão constantemente perante mim. Ou seja, ele está sempre de olho. É verdade. Né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Como é bom você ver o Senhor, pastor João. Com certeza. Não tem outra coisa melhor na nossa vida. Já não deveríamos ter deixado de estar com ele no Éden. É verdade. Mas já que saímos de lá, vamos voltar. E Jesus é esse que nos faz o retorno, que nos leva de volta para a presença do Senhor. E quando nós descobrimos isso, nós sabemos o que é a felicidade. É verdade. Felicidade é ter Cristo ao nosso lado, exatamente. Né? Glória a Deus. Queridos, Jesus tudo para nós. Nessa manhã, quero agradecer mais uma vez aqui aos irmãos que estão enviando mensagens, contando experiências. Peço desculpa aos irmãos que não dá para ler todas as mensagens aqui que estão chegando, porque o tempo já urge, já são 9h01. Já estouramos o nosso tempo aqui do quadro, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que está enviando mensagem. Vou ler todas e vou responder todas, prometo aqui, tá bom? Quero agradecer imensamente a irmã Rosane Alves da Silva Barbosa, esposa do irmão Geraldo, que veio aqui para contar pra gente essa experiência. Aliás, os irmãos não sabem, eles vieram
especialmente para isso. Verdade. De Manhuaçu, cerca de 4, 5 horas de viagem, para estar aqui aí. para contar essa experiência aqui para os irmãos aqui. Irmã Rosane, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Primeiro a gente agradece ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade, né? Glória a Deus. E essa palavra que nós deixamos aqui, ela possa fluir no coração dessas pessoas que estão ouvindo, né? Que possa também ser um testemunho para elas, que elas também possam receber esse convite, esse chamado que o Senhor tem para a vida de cada um que está nos ouvindo nessa manhã, né? Amém. Quer mandar um abraço às irmãs, os irmãos lá de Manhuaçu? Quero agradecer, né? Quero mandar um abraço pro pessoal da Ponte dos Arcos, pessoal de Simonésia, onde que a gente está congregando agora. E para os irmãos, como o Geraldo citou aqui, né? De Palmeiras, que o Senhor possa estar dando uma benção para cada um deles. Amém. E para minha família também, que está nos ouvindo nessa manhã. Amém. Que maravilha. Amém. Nosso irmão diácono Geraldo Margela Barbosa, leva o nosso abraço aos irmãos de Manhuaçu. Nosso muito obrigado pela vinda de vocês aqui e por estar testemunhando, né, algo tão especial e que certamente nós não acreditamos em coincidência, e sim em providência e, como eu costumo falar, em cristocidência. É isso, né? aí. Há um propósito em tudo e que esse propósito certamente Deus já alcançou, foi alcançado nessa manhã através do testemunho de vocês. Muito obrigado. Amém. Irmão Kleber, eu gostaria muito também de agradecer a você por ter nos recepcionado tão bem. Uma honra receber você. Ao pastor João Carlos, né, por estar presente conosco aqui, né, batendo esse papo. Eu que vou aproveitando tão toda gostoso, quarta-feira, um pouquinho mais das bênçãos do Senhor. E agradecer também, primeiramente, a Deus que nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco dos feitos do Senhor na nossa vida e com um único propósito: tocar novas vidas, alcançar novas vidas que também estão passando por algum momento e precisam dessa experiência com o Senhor, uma experiência profunda que marque o coração. Esse foi o nosso objetivo. Sonhar estar aqui é levar essa mensagem que Deus é um Deus provedor, que Deus é um Deus que cura, que Deus está presente, que Deus faz o milagre acontecer em todas as áreas. Aqui nós estamos com 31 anos de casado, como eu já mencionei. O Senhor nos abençoa na nossa vida profissional, temos uma família abençoada. Então é só confiar no Senhor. E gostaria também de agradecer também ao nosso irmão, pastor amado, amigo, pastor Winston Depps. Pastor Winston. Que Domingos Martins. Foi assim um interlocutor aqui, né, para fazer esse contato com o nosso irmão Kleber e nos proporcionar, né, essa vinda aqui para poder glorificar o nome do Senhor, né? Quero mandar um abraço também aos meus filhos, ao Felipe, a Raabe, a minha nora Ana Paula, ao meu genro Samuel, meu neto Davi e a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Não posso esquecer de um companheiro também lá de Muriaé. Queria falar o nome de todos, mas não tem jeito, né? Que é um missionário também, né? Josué, lá da cidade de Muriaé. Um abraço forte, companheiro, fiel, valente do Senhor. Muito bem. E eu muito obrigado por nos receber aqui. Que um prazer, uma alegria para nós. Glória a Jesus. Receber os irmãos aqui. Kleber, eu queria fazer uma sugestão de cada vez que um dos convidados tiver um neto, que traga a foto do neto. Porque neto é importante a gente falar, neto é uma benção. Já a vovó vai mostrar para sua foto dele. Mas olha só, eu quero fazer um adendo aqui, um ajuste, que não somente os irmãos da igreja de Azenha de Porto Alegre estão ouvindo o programa, o Chamado para Servir, mas está aqui o pastor Alexandre Otávio, lá de Novo Hamburgo. Mandar um abraço para ele, para a esposa, para a filha. Estão também participando conosco agora, dizendo assim: João, não sou da Azenha, mas estou ouvindo vocês aqui. Glória a Deus. Um abraço fraterno. Muito obrigado. Amém. Um grande abraço, querido Alexandre. Deus abençoe vocês. Amém. O Antônio Carlos Cesário de Paula, ele mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Diz assim: Kleber, paz do Senhor, eu já passei por Manhuaçu, fiz muitos amigos lá em Manhuaçu. Verdade. O povo mineiro é um povo muito querido, né? Um povo muito acolhedor. É verdade. Glória a Deus. Um abraço aos irmãos aí de Manhuaçu, os irmãos ali de Ladinha, né? Mutum. É isso aí. Eu passei por ali também. Já peregrinei por ali. Você só não passou em Belém. Em Belém. Não, estive lá. Também teve. Tá difícil. Estive lá em Belém. Até comentei em off aqui com o Magela, né? Eu sempre marcava assim de conversar com os amigos depois da chuva. É verdade. É, Belém, né? Tem que ser antes ou depois da chuva. Chove todo dia. É verdade.
Queridos, chegamos ao final de mais um Chamados para Servir. Você vai poder rever essa entrevista, essa experiência, ouvir de novo essa experiência dos irmãos, sexta-feira, depois de amanhã, aqui mesmo, no nosso programa às 8 horas da manhã. Na sexta-feira você vai poder rever, ouvir essa experiência. Também você vai poder assistir pela TV Manaim e vai poder rever e enviar o link no YouTube. Daqui a pouquinho, já vai estar no YouTube. Aí você pode enviar o link para quem você quiser. É uma forma de evangelizar, é uma forma de você também matar a saudade dos irmãos. Poxa, quanto tempo não vi aquele irmão, aquela irmã. É uma forma também de você matar a saudade e evangelizar através do YouTube. É só colocar lá, Chamados para Servir e a data de hoje, dia 20, tá bom? Aí você já vai encontrar ali o irmão Magela, Geraldo Magela e a irmã Rosane, contando a experiência juntamente comigo e com o pastor João Carlos Braga. Obrigado, pastor João, obrigado, Magela, obrigado, irmão. Nós agradecemos. Um grande abraço a você que acompanha a nossa programação. Chegamos ao final de mais um Chamados para Servir. Até quarta-feira que vem. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.